Deus prova a sua fé. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 15, versículo 21. A palavra diz: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e uma mulher cananeia que vinha daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, o adorou, se prostrou e disse: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher lhe disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande é a sua fé. Grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E daquele momento em diante, a filha dela ficou curada. Eu convido você a se colocar no lugar dessa mulher. Ela recebe primeiro uma recusa dos discípulos, ela recebe uma resposta dura de Jesus, ele não cura num primeiro momento a sua filha. Coloque-se no lugar dela, que situação complicada aquilo, né? Outra coisa, aquela mulher não era judia. E Jesus ali ele declara que o ministério dele naquele momento era, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, não era para ela. Talvez aquela mulher ela tenha ouvido falar que muitos foram curados, tenha ouvido a história, ela talvez tenha ouvido até falar da história do cego Bartimeu que disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e ela repete a mesma coisa. A gente não sabe se porque ela cria que Jesus é o Filho de Deus ou porque ela ouviu e achou que aquela fórmula funcionava. Enfim, a gente não tem muitas informações sobre essa mulher. O fato é que ela se apresenta até Jesus querendo a cura e recebe num primeiro momento uma resposta dura, uma recusa que num primeiro momento também não tinha muita explicação. Jesus não respondeu o clamor daquela mulher que tinha uma causa urgente. Ela também não recebeu apoio de nenhum discípulo, não teve um sequer que chegou até Jesus e disse: Jesus, dá uma atenção lá para aquela mulher, né? Ela está precisando. Pelo contrário, os discípulos disseram: Jesus, manda essa mulher embora, que ela está fazendo escândalo, ela está vindo gritando atrás da gente. Aquela mulher, ao ouvir aquela resposta de Jesus, ao sentir a recusa dos discípulos, ela poderia ter interpretado assim: quer saber de uma coisa? Jesus não me ama. Ele não quer saber de mim, ele tem coisas mais importantes para fazer. Foi um erro ter vindo até aqui, foi um erro ter procurado a ajuda de Jesus. Eu vou me embora. Ela estava sozinha, sem apoio e com aquela resposta que era uma recusa num primeiro momento. Mas depois de tudo isso, sabe o que aquela mulher fez? Ela não foi embora, ao contrário, ela veio e se aproximou mais ainda de Jesus, chegou bem pertinho de Jesus. E aplicando isso para a nossa vida, tem pessoas que muitas vezes, porque não recebem uma resposta de Deus, a primeira coisa que elas fazem é se afastar da igreja, é se afastar do convívio dos irmãos, porque não recebeu a resposta como ela queria receber ou como ela achava que precisava. Aquela mulher foi o contrário. Ela mesmo com aquela recusa inicialmente, ela se aproximou até Jesus. E não foi apenas uma aproximação comum, ela se prostrou e adorou ao Senhor Jesus. O tipo de fé daquela mulher começava a ser revelado naquele momento. O que acontece? Quando Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não estava dizendo que alguém era mais importante que o outro, não. Ele estava revelando a sua prioridade. Porque se você parar a pensar, Jesus focou nos 12 discípulos. E a partir daqueles 12 que o evangelho chegou no mundo todo. Aquela mulher ela poderia ter interpretado da pior maneira possível, mas ela não fez isso. Aquela palavra que ela recebeu, que o pão era para ser dado para os filhos e não para os cachorrinhos, caramba, que palavra dura! E ela não pegou aquilo para si como uma resposta que era para ela ir embora. Pelo contrário, ela usou aquela resposta, se colocou numa posição de humildade e aquilo chamou a atenção de Jesus. Aquela mulher demonstrou paciência, demonstrou perseverança, usou a própria palavra de Jesus para demonstrar a sua fé. Quando Jesus cita o cachorrinho, olha o que aquela mulher faz. Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Ela se colocou como alguém humilde que precisava de Jesus, ela reconheceu a sua posição, ela se humilhou perante Jesus. A resposta que ela recebe é: mulher, grande é a tua fé. A fé daquela mulher foi provada e foi aprovada. Jesus conhecia o tamanho da fé daquela mulher? Sim. Então por que Jesus fez toda aquela situação? Por que Jesus fez aquela mulher passar por tudo isso? Será que Jesus precisava conhecer a fé da mulher? Claro que não. Ele já sabia quem era aquela mulher. Ele já conhecia o tamanho daquela mulher. Ele fez aquilo, no meu entendimento, para que a fé daquela mulher fosse aumentada, para que ela aprendesse a se humilhar perante Deus.
Muitas vezes Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Ele vai provar a nossa fé, não porque Ele precisa saber quem nós somos, Ele já sabe, mas para que possamos amadurecer, depender mais dEle, nos humilharmos na Sua presença e esperarmos o tempo certo de Deus fazer. Quando Deus estiver te provando, não murmure, não vá para longe, se aproxime mais ainda de Deus e espere o momento certo de Deus realizar. Deus abençoe.